A gente tem vivido, né, tanta correria, tanto a fazer, que às vezes o nosso físico vai baqueando, a gente precisa ser renovado, né, mano? Porque, né, trabalho, casa, né, o nosso ministério, e acaba que às vezes a gente não consegue pelas nossas próprias forças. Nós precisamos buscar esse renovo no Senhor, e Ele diz que Ele nos renova, amém? Que a gente não vai se cansar, a gente não vai se fadigar, pelo contrário, a gente vai correr mais, a gente vai voar, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, Mateus 6. Mateus 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler também Salmos 66. Salmo 66, de 10 a 20, diz o seguinte: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxe para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua eu exaltei. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor me teria ouvido, não teria me ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Irmãos, quando Jesus então fez essa oração, né, sacerdotal em favor dos seus discípulos, Ele estabeleceu um contato aqui com essa petição, que quando Ele roga a Deus para nos livrar do mal, Ele não está pedindo que nos tirasse desse mundo, mas simplesmente que nos livrasse do mal. E muitas vezes, como a gente viu aqui o salmista, quando a gente tem passado por dificuldade, quando a gente tem passado por tribulação, a nossa primeira reação, às vezes, é questionar a Deus. A primeira reação é buscar os porquês, né? Mas por que eu estou passando isso? Por que eu estou nessa situação? Não é verdade? E quando a gente viu aqui o salmista dizendo que, né, Ele nos purifica como a prata, né? E a gente tem filho de ourives aqui que conhece bem desse processo, né? A purificação nada mais é para remover toda a sujeira, para remover tudo aquilo que não faz parte daquele elemento. E quando a gente está sendo provado, Deus está fazendo exatamente isso com a gente. Quando a gente está sendo assim, moído, Deus está fazendo exatamente isso. Ele está nos purificando. Ele está, não é testando a nossa obediência, mas é nesse momento que nós demonstramos a nossa obediência a Deus. É nesse momento que nós demonstramos a nossa fé a Deus, né? Então,
quando o salmista está dizendo, olha, o Senhor me moeu, o Senhor me esfolou todo, mas é para que eu me santificasse, amém? É para que eu me purificasse. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus dá um castigo imerecido, não é nada disso. Não é nada disso. É porque Deus quer que nós sejamos fiéis, porque Deus quer que nós tenhamos a confiança naquilo que é o nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, quando a gente vê esse último trecho aqui do Pai Nosso, né? Esse pedido de Jesus, ele nos leva a compreender que esse mal é algo presente, que esse mal é algo constante no nosso meio, que esse mal é algo inerente às nossas vidas, amém? Então, e o mal, ele não atua, ele não provoca dano somente nos incrédulos, ele atua também no meio da igreja. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, quando Jesus faz essa oração, ele está querendo alertar a gente para que a gente fique, em outras palavras, a gente fique esperto, para que a gente fique atento, para que a gente não baixe as nossas guardas, né? E o objetivo desse assunto hoje é levar-nos a descobrir como nós podemos nos livrar do mal que nos ameaça constantemente. Então, irmãos, ninguém pode fechar os olhos diante dessa realidade, diante da presença do mal nesse mundo. Então, como eu disse, a palavra de Deus nos mostra, desde lá do princípio, lá com Adão, lembram? Só ele e Eva no paraíso. Tem até uma música que expressa bem isso, né? Os dois no paraíso, vivendo um momento lindo, um ambiente maravilhoso, um ambiente sem estresse, sem pressão, sem dor de cabeça. Mas o mal já estava presente ali. Ele veio, né, com as suas artimanhas, e vem trabalhando exatamente, irmãos, da mesma maneira que ele trabalha até hoje. Da mesma forma que ele trabalha até hoje, né? Jogando uma sementinha de dúvida na nossa cabeça, trazendo alguma coisa que a gente pode conquistar a mais, né? Da mesma maneira, irmãos. Então, lá com Adão e Eva, não foi diferente, começou lá. Ele veio, né, conversou, usou da artimanha, convenceu, e eles caíram, e eles pecaram. Aí depois a gente conhece toda a história. No tempo de Noé, por conta de que Deus mandou o dilúvio? Praticamente as mesmas coisas que a gente tem vivido nesses dias, concorda? As mesmas coisas que a gente tem vivido nesses dias. Corrupção, né? Tudo isso que a gente tem visto, um ambiente familiar totalmente deturpado. Então, ele estava presente lá nesse tempo. E olha que a palavra de Deus tem um termo com relação a Noé que me encanta muito. Como que Noé era conhecido naquele tempo? Um homem que andava com Deus. Ele era conhecido como homem que andava com Deus. Mesmo diante de toda aquela situação, de tudo aquilo que o povo estava vivendo, de promiscuidade, de corrupção, Noé era conhecido como o homem que andava com Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Como que nós temos sido conhecidos hoje? Como temos sido conhecidos hoje no nosso meio? Aquele cara que está aberto a todas as coisas? Ou aquele cara
ou aquela mulher que tem uma postura diferente, que tem uma palavra diferente. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Somos observados todo o tempo. Todo o tempo somos observados. E às vezes uma coisa que é normal para qualquer um, quando você faz, pá, você é carimbado. Às vezes você acha que está uma coisa tão natural, mas as pessoas às vezes que estão ao seu redor, estão ao nosso redor, eles tomam aquilo como um escândalo. Então, irmãos, mesmo aquela geração de Noé sendo totalmente corrompida, sendo totalmente dizimada por Deus, mas o rótulo de Noé era o homem que andava com Deus. Amém? Que a gente possa pensar nisso. Como que nós temos sido conhecidos no nosso meio? Como que as pessoas têm nos visto no nosso dia a dia? No tempo de Abraão. Olha, irmãos, que a gente está falando aqui de heróis da fé. E o mal não deixou de perturbar essas famílias. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ia ser pai de muitas nações, né? Que ia gerar filho. E novamente o diabo vem com as mesmas artimanhas. Você vai conseguir não, filho? Essa mulher tem quantos anos? Já era. Essa promessa já passou, não é para você mais. Não é para você mais. Quantas vezes o diabo, irmãos, tem nos assolado, às vezes com as mesmas questões, com as mesmas situações, né? E Abraão foi tentado e caiu em tentação, né? E segundo os teólogos, os estudiosos, aquela região, aquele povo vem paga ainda o preço desse pecado, né? Que a gente vê ali naquela região, segundo os estudiosos, é fruto daquilo que Abraão e sua casa viveu. Irmãos, Abraão que é tido como o pai da fé. Então o que nós queremos expressar aqui, mostrar aqui, é que não estamos imunes. A gente vai ver através também aqui o exemplo da vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tem um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do Satanás, é a oficina do capeta. E com Davi não foi diferente. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e fez as coisas erradas. Porque o lugar de Davi naquele momento não era aonde ele estava. O lugar de Davi naquele momento era estar com seu exército. Ele estava no seu palácio, curtindo. Aí veio o diabo e puf, na cabeça de Davi. Olha, você é um rei, é poderoso, ganha todas as batalhas. Você pode ter essa mulher também para você. E aí, irmãos, Davi cai nessa cilada, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e Davi tentava corrigir aquele erro, e quanto mais ele tentava corrigir, mais ele aprofundava no lamaçal. Irmãos, estão entendendo? Às vezes, irmãos, a gente passa pela mesma situação. Cometemos um erro, cometemos um pecado, e a gente não volta, não retrata isso, não trata isso, tenta resolver com as nossas próprias energias, e a gente vai cada vez mais nos afundando, cada vez mais sendo tragado pelo diabo. E com Davi, irmãos, foi assim, até a morte da criança, fruto daquele adultério, né? Irmãos, nem o próprio Jesus escapou dessa tentação. Nem o próprio Jesus, o Filho de Deus. Vamos ver lá em Lucas 4.
Lucas 4, versículo 6. Quatro, 6 diz o seguinte: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de receber em casa os irmãos da Testemunho de Jeová. Alguém já? Eu assim, faz tempo, mas eu nunca me esqueço disso. A mulher tocou a campainha lá de casa, eu saí, ela começou a conversar, e eu tentando despachar ela, pá, me fez a pergunta: quem é o príncipe deste mundo? Eu, pá, Jesus. Tomei bomba. Eu nunca esqueço disso, muitos anos atrás. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo, é o Satanás. E às vezes a gente se ilude. Jesus, mas não é. Viu aqui no texto? Ele chega para Jesus e fala: isso aqui é meu, eu dou para quem quiser. Então, irmãos, o próprio Jesus foi tentado, né? Foi tentado. Ele está dizendo: olha, isso aqui me foi entregue, isso aqui me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Eu nunca esqueço dessa passagem minha com essa pessoa, muitos anos atrás mesmo, muitos anos. Então, às vezes a gente esmurece, a gente deixa de observar algumas coisas. Então, irmãos, nós podemos observar aqui que isso faz parte de toda a história da humanidade, de toda a história da Bíblia Sagrada. O mal sempre aparece e arrastando vidas aos erros e às ruínas. Está lá em Efésios 6, 14 ao 18. Efésios 6, 14 e 18. Diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Fui até o 20. Irmãos, isso aqui estava fazendo uma ilustração, porque o que dominava naquela época eram as guerras, né? Eram os exércitos. Então era uma linguagem bem popular, todo mundo sabia. E um exército bem preparado, um homem bem preparado para a batalha, ele tinha que estar com todos esses equipamentos, ele tinha que estar bem paramentado, né? Ele não podia deixar nenhum espaço, nem uma frestazinha para que a espada do inimigo atingisse. Não podia deixar nenhuma brecha. Por isso que Paulo está escrevendo: olha, tem que ser assim, tem que estar vestido dessa maneira, porque senão a gente vai deixar uma brecha e o inimigo vai descobrir essa brecha e vai derrotar o nosso exército. E assim é na nossa vida espiritual, irmãos. Temos que estar bem preparados, revestidos, né, da glória de Deus, com a autoridade de Jesus Cristo. Bem, irmãos, nós não precisamos ir muito longe, né,
para a gente entender que se Jesus pediu a proteção para a gente contra o mal, é porque Ele existe e sozinhos nós não podemos vencê-lo. Sozinhos nós não podemos vencê-lo. E às vezes a gente ainda vê no nosso meio pessoas falam, não preciso ir para a igreja, não preciso de religião, eu tenho Deus no meu coração, eu sou bom, eu sou justo. Quantos de nós já não ouvimos isso, irmãos? A armadilha do diabo, a armadilha de Satanás. A Bíblia sempre nos mostra que é melhor a gente ser dois, porque quando um cai, o outro dá a mão, esforça, te levanta. Uma corda de 2, de 3, de 4 dobra é bem mais difícil de arrebentar. Você pega uma corda, você estiga, você arrebenta. Começa a dobrar ela. Pode colocar força. Então sozinho nós não podemos, nós não conseguimos vencer o diabo, nós não conseguimos derrotar. Então qual foi o real sentido que Jesus fez essa oração? Para livrar-nos do mal. Primeiro, porque vivemos num mundo dominado pela maldade. Nós vimos aqui que Ele é dono de todo esse reino, que foi dado para Ele. Irmãos, interessante que na oração Jesus não pediu que os discípulos fossem tirados do mundo, e sim guardados do mal. Está lá em João 17,15. Eu lembro que esse texto ele foi muito gratificante para mim na fase de adolescência e de juventude das minhas filhas. Muito. Porque eu, goiano, comedor de piqui, sargento do exército, né? Era ferro e fogo. Não e não, por quê? Porque não, e pá, porque não, acabou. Posso, não pode? Ah, mas a fulana pode. Fala, eu não sou pai da fulana, eu sou seu pai. E eu confesso para vocês que foi um embate de pai. Não sei quantos já viveram, né? Quantos ainda vivem esse embate. Mas, irmãos, Jesus fez essa oração e essa é a nossa entrega também para os nossos filhos, amém? Olha, pai, o Senhor não vai tirar do mundo, mas o Senhor livre do mal. Então, quando eu passei a entender isso, eu acho que eu comecei a ter mais paz, até para dormir. Eu lembro que uma vez minha mãe veio passar um final de semana com a gente, e aí a gente estabeleceu um código lá com as meninas, que quando elas chegassem, eu deixava a porta do meu quarto aberta, quando elas chegassem, elas fechavam. E aí minha mãe, como você consegue dormir? Eu não durmo, eu não dormi até agora. Como é que você está dormindo? E as meninas não chegaram, não sei o quê. Eu, mãe, elas estão livres do mal. Amém? Essa é a nossa entrega, irmão. A gente não consegue colocar um chip nos nossos filhos. Se bem que hoje tem alguns aparelhos que... Só que eles podem desligar também, né? Tem alguns aparelhos que você já consegue botar um rastreador. Mas a gente não consegue botar um chip. Nós não conseguimos colocar nossos filhos dentro de uma redoma. E Jesus já deixou esse ensinamento para a gente. Porque Ele sabia que a gente ia viver nesse mundo cheio de maldade. Então, irmãos, o nosso lugar tem que ser no mundo. Amém? Tem que ser do mundo, exercendo a influência do amor de Jesus nas outras vidas, nas outras pessoas. Então Jesus não pediu para a gente uma vida contemplativa, desligada, desconectada do mundo. Pelo contrário, Ele fala, você é luz, você é sal. Você tem que ir, você tem que temperar, você tem que anunciar. É o ID de Jesus, né? Você tem que ser diferente, mesmo que toda situação seja contrária à sua posição. Imagina Noé, irmãos, sendo zombado, sendo gozado. Todas as pessoas que passavam lá gozavam Noé. Pô, esse cara... Falou, senhor, vamos mandar esse cara para Barbacena.
Barbacena que é a cidade dos doidos. Barbacena que é a cidade dos loucos. Mas Noé continuava firme no seu propósito. Porque ele tinha recebido aqui de Deus e ele era um homem que andava com Deus. Irmãos, então não é pecado nenhum a gente ser tentado. Mas a gente peca quando a gente cai em tentação. E só que Deus, irmãos, nos dá meios, dá formas de vencer quando a gente é tentado. Então vamos ver o que Deus coloca à nossa disposição. Primeiramente, Ele coloca a palavra dEle. Deus coloca a palavra dEle à nossa disposição. E foi esse instrumento que venceu a Satanás. Quando Satanás começou, primeira coisa que Jesus podou ele, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então Deus nos dá a sua palavra, irmãos. Temos também a oração. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém, irmãos. Alguém para devorar. Já viu aqueles filmes, aqueles documentários da Discovery? Quem que os leão pega? Quem que o leão pega? Aquele que está aleluiando. Aquele que está lá de bobeira. Aquele que está fora do grupo. Aquele que, ali tem uma água melhor. Eu vou me dar melhor ali naquela passagem ali, porque ninguém viu, aquela passagem está verdinha, eu vou lá. E é isso que acontece às vezes conosco, não vou lá na igreja, não vou na célula, não vou na reunião de oração, estou cansado, eu vou buscar a Deus aqui em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Lê do engano, irmão. Então a Bíblia está dizendo que o diabo está ao nosso redor como um leão, pronto para atacar, pronto para devorar. Outra coisa, irmãos, que Deus coloca à nossa disposição é a nossa firmeza em Jesus Cristo. 1 Pedro 5:9. Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro 5:9. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhando pelo mundo. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que o sofrimento, as provações iguais às nossas estão se cumprindo em todo lugar. Então, quando estamos firmes na fé, nós somos fortalecidos na força do seu poder. Está lá em Efésios 10:13. Outra coisa que Deus deu para a gente, irmãos, é a sua fidelidade. Vamos ver 1 Coríntios 10:13. A sua fidelidade. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. De sorte que podeis suportar. Irmãos, quantas vezes a gente chega diante de Deus e fala: olha, o senhor errou o endereço dessa aprovação aí. Essa aprovação aí, ela foi para o CEP errado. Não é para mim, eu não consigo. Eu não dou conta. Mas você dá. Amém? Não é para mim, é para você. Poxa vida, o irmão fulano tinha que estar aqui hoje na igreja para ouvir essa palavra. Ele ia ser muito abençoado.
coisa do diabo. A palavra que a gente ouve é para a gente. Amém? É para a gente. Então Deus garante a sua fidelidade, irmãos. Que nós não seremos tentados, né? Além daquilo que podemos suportar. E Ele também promete que, juntamente com essa tentação, Ele nos dará também o meio de escapar. Ah, a carne é fraca. Ah, não sei o quê. Tudo desculpa do diabo. Outra coisa, irmão. Então, por que Deus também fez essa oração para nos livrar do mal? Porque Ele sabia que nós estamos cercados pelo mal. O mal tem manifestações claras que nós não podemos ignorar. Ele se apresenta de formas mais variadas: ódio, cobiça, inveja, maledicência. Somos envolvidos em todo instante pelas redes da idolatria, às vezes até é chamada de idolatria santa, idolatria sagrada. Eu vou fazer o que o pastor falou. A gente sempre fala, olha, é bom a gente ouvir conselho, é bom. A Bíblia diz que nós temos que buscar conselho disso, mas nós temos que ouvir a Deus. Amém? Amém. Às vezes a gente ouve cada barbaridade. Ah, eu fui em tal lugar para buscar uma palavra de Deus para a minha vida. Ah, eu gosto de ir lá porque lá tem dom de revelação. Não estou dizendo que isso não é de Deus, irmãos. Eu estou dizendo que a gente não pode ir atrás dessas coisas. Amém? Se o irmão chegar para mim e falar, olha, Deus sonhou, eu sonhei, Deus me deu um sonho assim sobre a sua vida, Deus pediu para te falar. Bênção. Mas a gente não pode ir atrás dessas coisas, porque isso é coisa do diabo. Nós não podemos ir atrás dessas coisas. Então Ele sabe que nós estamos rodeados, né, de toda imoralidade, e isso atinge a igreja. E isso tem sido uma das armas mais usadas, irmãos, nos dias de hoje. Muitos irmãos sendo sucumbidos, né, que outrora eram firmes, eram sinceros no propósito, hoje estão tombados, caídos, enredados aí nas malhas do inimigo. Igrejas divididas, né? Crentes buscando experiências duvidosas, isso que eu acabei de dizer. A Bíblia diz que a gente tem que ser maduro para a gente não deixar ser levado por todo vento de doutrina. O vento sopra para cá e a gente vai. Ah, não, agora é lá que tem uma canelinha de fogo, a gente vai. Ah, lá que é fogo, que a gente vai. E a gente fica levando de um lado para outro, buscando os milagres, buscando as bênçãos, sem querer buscar o abençoador, sem querer ter o abençoador como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque quando a gente tem Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele pode fazer todas as outras coisas, mas a gente vive segundo aquilo que é os preceitos, segundo é a sua vontade, sendo os seus amigos, né? Porque diz que quem são os meus amigos? Meus amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, a súplica, livra-nos do mal, ela é muito necessária, muito atual. Quando a gente liga a televisão, quando a gente abre uma revista, a nossa sensação é de quê? É de impotência, é de incapacidade. Não é verdade? Tantas coisas acontecendo, a gente se sente impotente. Só que a gente esquece que isso tudo está ali na palavra de Deus. Amém? Tudo está aqui na palavra de Deus. Olha, vai acontecer isso. E quando isso estiver acontecendo, fique esperto, fique ligado, porque a volta está próxima. Irmão, está faltando alguma coisa cumprida essa palavra? Alguém pode me ajudar? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, mamãe. Antigamente, quando a gente via Otaviano aí, que é mais experiente, mais vivido,
Teve um evento em Ituiutaba que o filho matou um pai, que é da área dele, o cara era fazendeirão, lembra disso? Rapaz, aquilo era um escândalo nacional, aquilo era uma comoção nacional. Hoje a gente está sendo tão anestesiado com essas coisas, irmãos, que para a gente é tudo banalidade. Eu lembro desse caso, devia contar, né, de ler nos anais da história, né, que foi uma comoção nacional. Hoje o filho mata a mãe por conta de R$5, a mãe mata a filha, abandona, joga dentro do rio, joga dentro do córrego, joga onde que tiver mais fácil. Então, irmãos, essa oração ela é muito presente, ela é muito necessária nos nossos dias. Muito necessária. Porque a gente tem vivido tudo isso. Irmãos, então nós temos que ter muita confiança, né, na vitória de Deus sobre as forças do inimigo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele diz que Ele vai colocar o nosso inimigo que está colocado debaixo dos nossos pés. Mas a gente não pode baixar a nossa guarda. A gente não pode tirar a nossa armadura. A gente não pode baixar a nossa guarda, fazer ali. Eu não gosto de assistir aquele MMA, não acompanho, mas eu vi o lance lá do Anderson Silva, né? Guarda baixa, com a cara exposta ali, vai dançar, irmão. Então a gente não pode baixar a nossa guarda, a gente não pode ficar sozinho, a gente não pode achar que nós temos capacidade de, por nós mesmos, de resistir o diabo. A gente não tem. A gente não pode andar sozinho, tipo aquelas presas que os leões normalmente pegam lá na África. A gente não pode. Então a gente tem que estar sempre pedindo com fé por nós, pelas pessoas que nos cercam, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja. Eu quero contar uma experiência de vô. Sempre quando eu estou em Uberlândia, eu trago o João Pedro na escolinha. E sempre que ele entra no carro, eu procuro fazer uma oração, procuro cantar com ele. E a oração é assim, né? Aí ele fala o negócio, aí volta na oração, aí ele fala, vovô, ele conta um caso, aí a gente volta na oração. Irmãos, e aí a gente orou dentro desse modelo. No final, eu falei assim, em nome de Jesus, amém. Ele falou assim, vovô, esquecemos de falar obrigado pela igreja. Vovô, esquecemos de falar obrigado pela igreja. Irmão, oração linda, irmãos. Oração linda. Vovô, esquecemos de falar obrigado pela igreja. Irmãos, é aqui que Deus ordena a bênção, a vida para sempre. Amém? A gente tem que estar nesse meio, no meio da igreja. E quando a Bíblia diz que da boca de pequenino sai o perfeito louvor, aí depois eu fiquei encucado. Falei, gente, como que é? Para mim aquela oração não tinha... Eu insistindo com ele porque eu queria ensinar ele, né? Ele ora pelos desenhos. Obrigado, aí ele fala, vovô, obrigado pela Dora Aventureira. Obrigado pela Dora Aventureira. Obrigado não sei o quê, obrigado. E eu vou acompanhando ele. Só, irmãos, que no final eu falei assim, vovô, você esqueceu de falar obrigado pela igreja. Isso é tremendo, irmãos. Por isso que a gente deve ensinar as crianças. Por mais que às vezes a gente ache que não está entendendo nada, que não está captando nada, eles estão ligados. Da mesma maneira você furar o sinal, né, Bessa? Dentro do carro não pode furar o sinal. Então, irmãos, nós temos que ter espírito de oração. Concluindo, irmãos, então, qual a explicação? Que explicação nós podemos dar com respeito à presença do mal nas nossas vidas? É só para você meditar. Quais as armas que Deus nos deu para vencer o inimigo? E quais que você tem usado? Quais armas que você tem usado para vencer o inimigo? Podemos negar a existência do mal no mundo em que vivemos? Por quê? E como podemos estar no mundo,
mas ao mesmo tempo sermos livres do mal. Você pode estar meditando, irmãos, principalmente nesse item 2 e no 4. Quais as armas que Deus nos deu para vencer o inimigo? E quais que você tem utilizado? E como podemos estar no mundo e ao mesmo tempo sermos livres das coisas desse mundo? Como podemos ser livres das coisas desse mundo? Vamos colocar de pé.